Qual é o futuro da saúde? Exames novos, tecnologia e uma série de avanços cada vez mais rápidos. Mas e aí, como fica um profissional de saúde nesse meio de tantas novidades? E mais, o que realmente funciona, o que não funciona, onde investir? Nós vamos conversar hoje, mas uma coisa eu posso garantir a você: o futuro da saúde é funcional integrativo. E é por isso que eu estou hoje aqui com essa turma de profissionais de saúde altamente gabaritados, que estão aqui representando esse futuro que já acontece no presente. Gastroenterologista, especialista em metabolômica nutricionista, nutricionista pós-doutor em tecnologia dos alimentos, dos nutrientes, pediatra, neurologista. Por que todos nós temos interesse na área de todos nós? Será que isso traz uma grande diferença na hora de praticar o nosso modelo de saúde? Vamos conversar hoje. Eu fico muito feliz, primeiro, que todos estão aqui juntos para esse momento tão importante em que estamos novamente fazendo parte da vanguarda de uma mudança muito especial no contexto da saúde do nosso país. Sabemos, aliás, o mundo inteiro considera a saúde do Brasil muito avançada, seja da medicina, da odontologia, da nutrição, mas e como a gente consegue aproveitar de tanta tecnologia e conseguir peneirar, escolher para cada contexto, na individualidade, essa é a palavra, personalização, aquilo que mais funciona, mais traz resultados, com o menor custo possível, sempre que possível. Bom, não dá para falar de saúde sem falar de estilo de vida. Só que o estilo de vida depende de alimentação, que depende muito de uma boa absorção intestinal. E o trato digestório está, já há mais de 5 anos, no centro das atenções, desde que as revistas começaram a noticiar sobre quantas milhões de bactérias, bilhões de bactérias, o genoma das bactérias faz com que o cérebro, enfim, aquela coisa do segundo cérebro, e hoje a gente já não sabe mais o que é o primeiro cérebro de fato. Dr. Cristiano Rude, o futuro da saúde na gastroenterologia ou em todos que dependemos do bom sistema intestinal, ele tem essa visão de exames mais elaborados, com mais assertividade no que está acontecendo de fato lá dentro, não só olhando formato de fezes ou então sintomas. Perfeito, é isso. Um privilégio estar aqui em meio a tantos queridos amigos, pessoas tão gabaritadas, e é uma honra mesmo. Agora, o ponto importante da gente observar é justamente quando veio o projeto Genoma, ali no final da primeira parte dos anos 2000, em que depois a gente começa a ter o projeto Microbioma e o reconhecimento de que a gente tem mais gene de inquilinos nossos do que nossos mesmo. Então começa a surgir esse entendimento de que essa turma que está lá dentro não está a passeio. Quando a gente começa a olhar que a microbiota de fato é um verdadeiro órgão, cada vez mais vem sendo entendida, compreendida dessa forma, e o entendimento de que o que a microbiota faz é muito mais do que simplesmente produzir vitamina K, como a gente aprendia na faculdade, ou está associado ao metabolismo de vitamina B12. A quantidade, o sem número de substâncias que são produzidas lá, a capacidade da nossa microbiota detoxificar. É interessante, Vic, que dentro do conteúdo assim, de aulas, quando a gente produz, uma coisa que a gente fala muito, assim, por exemplo, consumir cúrcuma é besteira, isso não funciona nada, não vai ser absorvido. Pois é, mas tem um trabalho de 2015 que mostra que existem 23 metabólitos da cúrcuma só produzidos pela microbiota intestinal. Ou seja, ali nós temos verdadeiro órgão de processamento de todas aquelas informações que existem dentro do nosso intestino. Então, hoje em dia é muito difícil você falar de saúde digestória. Eu lembro, na minha época de residência, qual é o único micro-organismo que existe no estômago? Nenhum aguenta o ácido, só o H. pylori. Não é verdade. A gente tem micro-organismos da boca ao ânus e a gente sabe que mecanismos de desequilíbrios da microbiota intestinal estão associados, obviamente, às desordens intestinais, mas nós sabemos que doenças como doença do refluxo gastroesofágico têm associação com desequilíbrios da microbiota esofágica. Nós sabemos cada vez mais que a disbiose oral, o desequilíbrio da microbiota oral, está cada vez mais associado a desordens não apenas relacionadas à neoplasia de pâncreas, neoplasia de intestino, autoimunidade, como funciona como um trigger importante também para desordens neuropsíquicas, neurodegenerativas. Então, quer dizer, a grande verdade é que a microbiota veio para revolucionar a medicina, e é claro que a gente não tem como olhar para a microbiota sem olhar para o trato gastrointestinal. Então, essa relação bidirecional
do trato gastrointestinal com a microbiota e esse entendimento de que se a gente continuar olhando a gastroenterologia com esse olhar clássico, blocado apenas da estrutura anatômica, quer dizer, como eu aprendi lá em 2000 e nada, na residência de gastroenterologia, se não tem nenhuma doença visível na colonoscopia, na endoscopia, não tem nada, trata aí a coisa da cabeça. Espera lá, então quer dizer, o conhecimento mudou, graças a Deus, e eu acho que esse conhecimento muda por causa dos inquietos. Se não são os inquietos, os incomodados, não é possível. Tem esse ser humano aqui na minha frente com uma queixa tão... e não tem nada. O que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer para melhorar a vida dessa pessoa? Então, quer dizer, a partir daí é o que eu costumo dizer, você colocar a lupa. Porque quando você coloca a lupa e você para de se preocupar em dar nomes para os diagnósticos, é síndrome do intestino irritável. Vamos lá, vamos falar então que você tem um aumento da permeabilidade do seu intestino, um desequilíbrio da tua microbiota intestinal, um processo inflamatório de baixo grau, uma alteração na tua motilidade digestória, uma alteração na expressão de receptores de serotonina, uma incapacidade de fazer uma degradação adequada de carboidratos, um distúrbio da pediatria, que é a deficiência de sucrase isomaltase, que é um distúrbio genético grave. Cada vez mais se entende que adultos com desordens gastrointestinais tem uma deficiência também dessa enzima, então quer dizer, é uma quebra de paradigma. Então acho que realmente a medicina funcional integrativa é para você que é um inquieto, que não se contenta com só aquilo ali, o básico, arrozinho com feijão, com o que te falaram no guideline, e aí você pensa, não, se não está no guideline não dá para fazer mais nada, sinto muito senhora, não tenho mais nada para fazer pela senhora, como assim? Né? Então quer dizer, a partir do momento que a gente olha para trás e entende por que nós escolhemos a área da saúde, quer dizer, a empatia, o cuidado, a curiosidade. Se você é um profissional de saúde e não é curioso, ativa aí essa chama da curiosidade na tua vida, porque isso é fundamental. E a pós-graduação de Medicina Funcional Integrativa é um compilado de inquietos, de pessoas que por inquietação de que dava para fazer mais, de que tinha mais coisa, de que não era só aquilo, que não é só aquilo que te ensinaram lá atrás que era para você fazer e além daquilo não tem mais nada. Então esse grupo de inquietos, eu não vou falar banda, eu vou falar esse grupo de inquietos. Muito grande, são quase 50 professores. Coordenado pelo nosso querido professor, Dr. Vitor Sorrentino, que de fato trazem conteúdos de qualidade, respaldados cientificamente, então não são vozes da cabeça, realmente todos os conteúdos apresentados são conteúdos com respaldo científico, para você que é um inquieto e vê que a saúde é funcional integrativa. Assim, não tem como desver. Isso é uma realidade que precisa estar dentro de vocês e a pós-graduação é um excelente caminho para começar e para você que já trabalha com a medicina funcional integrativa, ampliar ainda mais o teu conhecimento, o teu repertório com esse time aqui e muitos outros professores aptos a oferecerem conhecimento sem amarras, sem restrições e sem esconder o jogo. Cris, é emocionante lembrar que, na realidade, não é só para os inquietos mesmo, é também para os inquietos, porque tendências de mercado, a gente falava disso ontem ainda, tendências de mercado ou você acompanha ou você fica para trás. Você tem uma escolha, que é o nosso colega profissional de saúde, em aderir ou ficar de fora, mas não é ficar de fora de um movimento, é ficar de fora de um novo momento. Quantos artigos nós estávamos conversando aqui, organizando aulas, são publicados criticando a rigidez em que não permite que o indivíduo seja enxergado na nossa frente. Então, esse ensino teu sobre, na profundidade, entender aquilo que é mais comum daquilo que tu entendes e que tu atendes e que deveria fazer parte do conhecimento de todos nós, é beber do néctar daquilo que 20 anos de, não vamos falar esse tempo todo, né? De experiência. 22, amigo, 22. E de tanta atualização já nos pode ensinar. Eu fico mais emocionado ainda porque aqui estão grandes professores unidos e que sabem que essa inquietação ela resultou, porque muitas vezes a gente tem uma inquietação e aquilo é passageiro, é algo, um devaneio. Poxa, eu estou numa fase de imaturidade, tentei, não funcionou. Se nós estamos aqui, se os professores todos estão juntos e infelizmente vamos ter que falar com as agendas cheias,
e sendo muito valorizados por isso, você não consegue sustentar algo que não resolve ou que não dá resultados por muito tempo. Existe nos ditados, né, que o sol, você não se esconde do sol. A verdade, né, ela é algo que a autoridade acaba com o tempo se expressando naturalmente. E trazer o contexto do sistema digestório é descompassado de não trazer o sistema alimentar, a matriz alimentar. O nutricionista, que outrora era enxergado ainda como um profissional para fazer uma dieta e que, portanto, se desvaloriza por si só, porque a nutrição é muito mais do que uma dieta para emagrecer, muito, infinitamente mais, e a gente fala isso há mais de 10 anos, dando os cursos juntos, a gente fazia. Como não pensar, né, em conectar essa área a essa área? Como tu não entender dos macronutrientes, das estratégias diferenciadas alimentares e como tu não entender dessas condições gastrointestinais, isso sem pensar no corpo todo. Lu, do auge da tua grande experiência, tanto tempo tratando para prevenir doenças, para ajudar no emagrecimento, ganho de massa muscular, mas por ser considerado alguém que tem o poder de fazer aquilo que a nutrição tem por todos os estudos. Prevenir, gerenciar. Exato. Que momento nós estamos vivendo, né? E você sabe que eu estava ouvindo, primeiro, honra estar aqui com vocês, admiro muito o trabalho de todo mundo aqui. Eu digo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que reunir todo mundo, reunir um grupo igual esse que o Vitor conseguiu reunir na pós, é muito difícil. Pô. As agendas de todo mundo, as agendas são pesadas, os compromissos são pesados. E ele conseguiu. E todo mundo que está aqui tem muito orgulho de estar aqui do teu lado, fazendo isso. A gente está sentado aqui, você fala, meu Deus, olha, eu fui escolhido para estar aqui nesse time. E aí eu lembro lá de trás, o Cristiano estava falando brilhantemente, como sempre. E aí eu fiquei pensando, qual foi a minha inquietude 20 anos atrás, 23 anos atrás, que me levou a buscar o que eu construí. Imagine você, eu me formei há 24 anos, numa profissão que não era valorizada. A gente era visto, imagina, minha família não sabia nem pronunciar o que eu falava que eu fazia nutricionismo. Então, o povo nem sabia o que era aquilo que eu fazia. Eu falava, gente, mas eu fiz uma faculdade tão incrível, parece que até na faculdade os meus próprios professores não estão casando as coisas. Eu sentia isso. E naquela inquietude de 24 anos atrás, eu não tinha a oportunidade de ter uma pós como eu tenho hoje. Como você fez para todo mundo hoje. Brilhantemente, que eu estou radiante de estar aqui fazendo parte, você não tem ideia quando eu estou feliz. E eu fico lembrando lá de trás, como que eu construí isso? Quando eu terminei a graduação, eu falei, eu não quero ficar desse jeito. Eu preciso estudar mais, mostrar para o mundo o que a minha profissão faz, mas talvez eu não tenha o gabarito que eu preciso para fazer. Eu tinha 22 anos. Eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pensando nesse dia. Eu sempre falo assim, é coincidência, Luciano, as coisas que aconteceram na sua vida? Por nenhum minuto, nada de coincidência. É tudo pensado, planejado, esperado, comemorado. É o plantio e a colheita. Exatamente. Então, nada foi por acaso. E lá atrás, quando eu escolhi fazer o que eu faço hoje, eu era muito criticado. Tipo, quem é esse rapaz que está mandando o povo tomar própolis? Quem está mandando o povo tomar chá? Isso estou falando antes de Instagram, de rede social. Estou falando de 23 anos atrás. Lá atrás, quando eu comecei... Quando a Martina tinha 10 anos de idade ainda. Não, menos. Tinha 9. Quando tinha 9 anos de idade. Não, mas é sério. E eu já estava lá trabalhando em outras pós-graduações, em coisas, para me formar como um professor. Eu digo que a gente se forma como professor quando a gente dá muita aula, quando a gente tem que estudar muito conteúdo, principalmente que você não sabe. Sabe qual foi a primeira coisa que eu lecionei? Química orgânica, na farmácia. Só que eu não tive química orgânica na faculdade. Eu nunca tive química orgânica na faculdade. E na escola nem lembrava o que falava. E aí eu lembro que foi a única oportunidade que eu tive. O que você vai fazer agora, Luciano? Você é química orgânica. Beleza, claro. Fui para casa e falei, o que eu vou falar nisso? Peguei um livro na biblioteca. Nem a internet ajudava. Nem tinha disponível assim. Aí comecei a fazer as aulas, só tinha um quadro e giz.
eu tinha que desenhar a estrutura, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. E hoje eu sei para que eu aprendi tudo aquilo. Porque eu olho, por exemplo, para um aminoácido, eu olho para um fitoquímico, eu vejo aquela estrutura e falo, isso aqui não vai fazer bem por isso, para aquilo. Aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. E hoje nós estamos todos aqui numa fase de retribuição da nossa vida. A gente construiu muito, graças a Deus, ao nosso trabalho, e a gente está numa fase grande de retribuição e nós nos juntamos. Vitor nos convidou para fazer a melhor pós que já existiu. Ele falou para mim, Lu, é a melhor pós, é a melhor aula que você já deu, é o melhor que você já sabe, eu quero que você ensine tudo que você faz no seu consultório, na sua clínica. Eu sei que você não esconde ouro, você vai ensinar tudo. E eu estou aqui para isso, para ensinar tudo que eu sei para os meus colegas profissionais. E eu imagino o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse feito isso 23 anos atrás. Foi bom a construção? Foi um pouco longa, porque teve muita coisa nessa história. E eu posso dizer para vocês que a gente foi construindo essa nutrição funcional integrativa, medicina funcional integrativa. A palavra medicina, ela não é só usada para médicos, é para os profissionais que exercem essa forma de trabalho dentro das suas habilitações. Então, cada um aqui é habilitado a fazer alguma coisa. Eu estudo muito hormônio, muito. Conheço a via de todos os hormônios, onde começa, onde termina, né? Só que eu não prescrevo hormônio, não sou médico. Eles são criados de que forma? Quais são os nutrientes que participam da formação deles? Exatamente. Estava falando isso agora. Como que vai sintetizar testosterona se você não tem zinco? Se você não tem um anel esteroide? Então, é muita coisa envolvida que nós profissionais temos que agregar, temos que fazer isso o mais rápido possível, porque quem não está fazendo já está muito para trás. E eu sei que quem está nos assistindo agora, pelo menos vontade de se qualificar mais, de aprender mais, de aprender com pessoas que além de muito estudiosas, são generosas, esse é um diferencial. Não adianta só a pessoa ser detentora do conhecimento, ser uma pessoa muito inteligente, muito graduada, se não tiver a generosidade e se colocar no lugar do outro que está assistindo. Ter paciência para ensinar. A ciência é complexa, para decodificar tudo aquilo que vem para a gente num emaranhado é difícil e é a nossa função aqui. E quando se pensa na nutrição hoje, em 2025, eu posso dizer para vocês que é muito diferente de 2024 que de 2023, porque nós temos muita coisa. Eu estava ouvindo o Cristiano falar e já pensa dele, falando, da curcumina, tem gente que fala que tomar a curcumina não vai funcionar para nada, Eu fico imaginando, imaginem vocês que uma coleção de microRNAs já identificados, dezenas de microRNAs já identificados, eles são provenientes do consumo frequente de curcumina e esses microRNAs, eles têm uma capacidade incrível de fazer modulação inflamatória. Então nós estamos num nível em que a gente não estuda só o genoma ou só os polimorfismos, a gente já conhece muito, existem grupos de microRNAs que prejudicam, que ajudam. E como que eu vou entender tudo aquilo dentro da prescrição, dentro da nutrição, dentro da precisão do que a gente faz? Então, tudo isso é material que a gente ensina, são coisas que vocês têm que aprender. Então, se você escolheu essa área da saúde, isso não é algo mais. Isso hoje é essencial. Então, a gente, quando percebe o que é essencial para a gente desempenhar a nossa profissão, a gente tem que agarrar. Lá em Minas tem um ditado que fala assim, cavalo arriado não passa duas vezes. Passa sim, está passando o teu agora. Então, eu acho que você está na hora de subir no cavalo arriado. Então, eu digo a vocês, pensem em como você pode se qualificar com o que todos nós temos a ensinar, temos a compartilhar. É tudo muito dinâmico, é tudo muito... As coisas acontecem num dinamismo absurdo. Veja, você criou uma pós e você sentiu na obrigação de criar um evento anual para levar o tempo inteiro mais atualização e mais coisas, ou seja, não para, é um grupo forte. E a gente tem que escolher com quem quer caminhar. Eu escolhi
caminhar com vocês, nós vamos junto nessa caminhada, os desafios são grandes, mas só de saber que eu tenho essa retaguarda, que eu tenho vocês junto aqui, me dá uma força absurda para trabalhar e continuar fazendo, que venham mais 24 anos, mais 34 anos, mais 50 anos de trabalho e juntos. Eu vou pegar um ponto interessante aqui. O online nos proporciona isso. Essas aulas todas gravadas, em que a pessoa pode assistir quantas vezes forem necessárias e, além disso, uma mentoria que eu faço com os alunos quinzenalmente. Cada 15 dias eu estou junto com eles, resolvendo as dúvidas do dia a dia deles, para que eles consigam implementar tudo aquilo que eles aprendem. Ou seja, o motivo é implemente, faça acontecer, gere os resultados que nós sabemos que você pode conferir a sua prática. E, além disso, ao final de cada módulo, ainda mais uma aula para que fique todo o módulo completamente entendido. Isso me permite que eu possa trazer um artigo novo, uma polêmica nova, ou então algo que está surgindo e precisa ser inserido on time. Ou seja, surgiu, vamos rever. Nós estamos todos abertos a rever aquilo que a gente faz, corrigir o que for necessário. Essa é a cabeça, né, da socrática, da humildade que precisamos ter, de pode ser que só sei que nada sei e continuamos assim. E a gente sempre estamos reciclando. Nós estamos aqui, não por acaso, todos acrescentando conteúdo, porque justamente a atualização é necessária. Deixa eu já falar para vocês aqui, profissionais de saúde, as vagas estão abertas. Então, você pode escrever nos comentários aqui, seja você ao vivo ou está assistindo esse vídeo já gravado, vaga. Escreva nos comentários vaga, que recebe no seu direct um link. Esse link é o link para as informações, para que você consiga se inscrever, porque as vagas são extremamente limitadas. É uma pós-graduação certificada pelo MEC, também pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, pela Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, e é uma oportunidade ímpar de aprender com cada um desses profissionais, são quase 50 professores, e entrar nesse cavalo ou nesse trem que passa na frente, mas na realidade é no futuro que já é o presente. Vamos conectar ainda. E fazer parte, né, Vitor? Fazer parte. Porque é isso, é um grupo cada vez maior. A gente viu esse movimento acontecer fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Aqui está andando a galope. Faltava uma unidade. Nosso objetivo é unidade. Não tem aqui quem é mais certo do que os outros. Nós temos aqui vamos agregar. Quem quer unir-se a nós. E nós estamos de braços abertos para aprendermos uns com os outros. As portas estão abertas. Vamos conectar aqui ao que mais se fala hoje em dia. Se eu quero viver mais, eu preciso ter discernimento. Não tem sentido uma vida sem um cérebro ativo. E o eixo intestino-cérebro, ele vem, graças a Deus, tomando conta de todos os noticiários, e não por acaso, tantos e tantos estudos. O cérebro, que era um enigma antigamente, era como se nada chegasse ao cérebro, não tem como medir coisas no cérebro sem realmente abrir o cérebro, então aferir em ratos. E hoje a gente tem, vou pegar até o gancho da curcumina, porque a curcumina nós temos os mecanismos, nós temos os desfechos secundários, substitutos, que a gente mostra isso, ensina na pós-graduação, que é, peraí, já temos evidências robustas de diminuição de proteína C reativa com significância estatística, de TNF-alfa, de fator de necrose tumoral. Não é mais algo simplesmente até de MDA, ou seja, inflamação, estresse oxidativo, microbioma, e aí a gente tem desfecho duro. Porque sim, nós temos estudos com curcumina melhorando o score de Beck de depressão, de ansiedade, ou seja, caso de neuroinflamação, em dor para artrite reumatoide, ou seja, nós já temos os desfechos duros hoje. E é interessante perceber como o cérebro recebe tanto esses impulsos, as sinalizações, como também ele necessita essa recepção, ser um receptor de nutrientes para conseguir produzir essa infinidade de acontecimentos por segundo, por milissegundo, que demandam dentro do cérebro, né? Perfeito. O cérebro, ele depende de inputs, de aferências. E a principal aferência, ou seja, aquela sinalização do que está acontecendo com o nosso corpo, ocorre através do intestino. E não foi por acaso, foi o intestino, a relação intestino-cérebro, que o Cristiano levantou aqui, que todos nós aqui estamos falando, é uma grande janela de oportunidade
para o tratamento de enfermidades até então intratáveis, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose lateral amiotrófica e transtornos mentais difíceis, como toque, como esquizofrenia. A gente sabe hoje que estratégias alimentares amenizam os sintomas de pacientes graves. E foi o que me trouxe até aqui, inicialmente, nessa inquietude. Foi essa conexão intestino-cérebro que a gente via muito nos papers, mas uma coisa é paper, outra coisa é vida real. E começando a aplicar aquilo na vida real, a gente começa a ver resultado. E eu me lembro do dia, Victor, que eu te convidei, que eu era professor da URGS, que eu te convidei para dar uma aula para os alunos, para abrir a cabeça dos alunos. E foi um sucesso aquela aula, porque plantou uma semente, que é a mesma semente que nós estamos plantando aqui. Essa semente de uma pós-graduação, que ela vem digerida, mastigada, ela vem... a cada ano tu vem depurando, além de atualizar, tu vai depurando e colocando ela cada vez mais didática através da base. Eu gostei quando tu dissesse, é um funil. É um funil onde as pessoas têm que passar e dali voar com as asas, com as próprias asas e participar desse time. Então o cérebro é um órgão que ele é dependente de todo o corpo. Então ele é um exemplo muito clássico da importância da integração entre intestino-cérebro, mas pâncreas-cérebro, músculo-cérebro. Nós temos várias formas de fazer diagnósticos, por exemplo, de doenças neurodegenerativas através do olho. Nós temos a boca-cérebro. Hoje a gente sabe que enfermidades bucais aumentam a inflamação. Existe uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis e ela tem acesso irrestrito ao cérebro e ela atiça a proteína beta-amiloide, que é a assinatura da doença de Alzheimer, assim como a alfa-sinucleína é a assinatura do Parkinson, que por sinal vem do intestino. Cerca de 1/3 dos pacientes com doença de Parkinson, a doença começa no intestino. Calma, atenção constipados, você não vai ter necessariamente doença de Parkinson, mas e sim, é um fator de risco e alguns acreditam que já seja a doença de Parkinson, assim como a doença de Alzheimer, que começa 17 a 20 anos antes dos sintomas clássicos. Ou seja, as doenças do cérebro são nada mais, nada menos do que uma resposta equivocada do cérebro a insultos crônicos. Ele se cansa de ser espancado a vida inteira. E hoje nós temos um boom de doenças metabólicas, apenas 6% da população mundial é metabolicamente saudável. E não sendo doente metabolicamente, a gente tem perda de absorção de nutrientes essenciais para o cérebro, a gente tem absorção demasiada de glicose, que é uma fonte de energia maravilhosa, mas quando em excesso ela açucara, ela promove estresse oxidativo, os produtos finais da glicação avançada também são neurotóxicos, nós temos a inflamação, nós temos a resistência insulínica, nós temos a mitocôndria, que é bastante prejudicada, e ela não é só energia. A mitocôndria tem 12 funções no cérebro, é um sinalizador, ela aproxima neurotransmissores um do outro. É uma controladora de fluxo de cálcio, imagina. O cálcio, da entrada do cálcio para fazer a sinapse. As sinapses são as conexões entre neurônios. Imagina, são 80 bilhões de neurônios. Faça um cálculo, cada neurônio faz 1 trilhão de sinapses. É muita conexão. Então, esse ajuste fino, ela depende dessa interação entre intestino, entre músculo. A gente sabe da conexão músculo-cérebro, a conexão da osteocalcina, osso-cérebro. A gente tem que ter um bom osso. Então o cérebro recebe todas essas aferências, a gente chama. A aferência é quando vai para o cérebro, eferência é quando sai do cérebro para o órgão efetor. Nós temos os hormônios que são produzidos através do colesterol, que é tão combatido e que tem agora não é mais o vilão do momento. Não existe vilão do momento, tudo tem que ser levado em consideração e daí a visão funcional integrativa. É saber com uma profundidade mínima sobre cada sistema e é a oportunidade da pós-graduação. É a gente ter aula com diferentes especialidades, não só médicas, mas não médicas. Nós vamos num congresso do IFM todos os anos e temos aula com fisioterapeutas, com odontólogos, com nutricionistas, com biomédicas, farmacologistas, microbiologistas. É uma soberba. Nós estamos estudando livros de microbiologia. E naquela época que eu te convidei para dar aquela aula, eu fui revisar os livros de fisiologia na Faculdade de Medicina, na biblioteca da Faculdade de Medicina, e não havia a palavra microbioma no índice remissivo. Então, se a gente for esperar demais, nós temos pacientes que estão ali na nossa frente.
Então, o que acontece? Houve um descompasso entre a linearidade do cérebro humano e das grandes instituições e das grandes universidades. É linear, é tudo muito lento. E uma exponencialidade dos avanços. Os avanços que culminaram nos omics, microbiomics, genomics, metabolomics, que é uma lupas, falasse em lupa, é isso. Então, além de integrar tudo, agora nós temos lupas a nosso favor. E saber lidar com essas lupas de maneira assertiva, porque cuidado, informação demais é um problema. Às vezes nós ficamos assoberbados de informações. E um bonito da medicina funcional integrativa e dessa visão funcional integrativa é que as ferramentas são tantas, diagnósticas e terapêuticas, que a gente tem que às vezes se segurar um pouco. Não dá para jogar tudo, porque às vezes com 2 ou 3 ou 4 ou 5 ferramentas, a gente melhora as outras 16 problemas. Não precisa dar 16 como a medicina tradicional, que tem 16 sintomas e dá 16 sintomáticos. A medicina tradicional é diagnóstico A, diagnóstico B, remédio B. A medicina funcional integrativa, ela vê o sistema, o mecanismo e trata o mecanismo. E ao tratar o mecanismo, os sintomas são amenizados, seja qual for o diagnóstico. Então é aquela importância daquele preciosismo diagnóstico da neurologia, que era o que nós tínhamos para dar até então, paraplegia espástica tropical, doença de Huntington, ou uma doença de Haller-Walden-Spatz. A vibração era o nome descoberto, né? Progressiva, a vibração era o nome, e não degeneração o resultado. cortico basal, só nome bonito, mas prognósticos ruins. O exame físico maravilhoso, grandes diagnósticos, prognósticos ruins, a parte dos livros de neurologia do tratamento é sempre um parágrafo. Então, a medicina funcional integrativa trouxe a oportunidade da gente ampliar as nossas ferramentas e os nossos resultados. E não adianta, gente. Eu sei que pode parecer presunção, mas quando te dá conta que um paciente ele precisa de ti e espera um ano para te ver, ele te dá conta que profissionais estão sendo necessários. Valorizados. Estão sendo valorizados, estão sendo necessários, e essa é uma oportunidade, como vocês falaram, né? Não é 2 vezes, 3 vezes, não dá para esperar, porque os pacientes estão sofrendo. Agora não tô querendo falar em questões profissionais da pessoa, eu estou preocupado com os pacientes. Porque cada vez mais os pacientes me perguntam: Pedro, onde é que tem alguém de neurologia com visão funcional integrativa aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, no Belém, em Alagoas? Ainda não existem. Então, o principal passo para que isso ocorra é fazer parte desse, eu digo, desse time, desse movimento, dessa tribo, não sei que nome você quer dar, de médicos que estão na vanguarda, que querem tratar mecanismos e melhorar, amenizar, postergar, mexer nos genes, epigenética, botar esses genes. O profissional de saúde, como um todo, ele tem hoje esse caminho a explorar. E o que a gente sabe hoje é uma realidade, e não tem como lutar contra isso, é que o paciente está valorizando, o cliente está valorizando aquele que dá resultado. Esse é o ponto. O paciente não é mais aquela eu vou aceitar ovelha porque do rebanho. Eu vou aceitar porque tu é o professor que está dizendo isso. Que vai em qualquer lugar, que fica 1 hora esperando na sala de espera. Não, ele ficar já 5 vem... minutos depois numa consulta médica. Exatamente, ele já vem empoderado, ele compara muito a qualidade de resultados de serviço médico, de saúde, com os resultados do serviço que ele tem na Amazon, nos streamings, que são todos... Não adianta, essa comparação é instintiva. Então, isso é mais um convite para a gente entrar nessa visão assertiva e de resolutividade. O paciente está pouco interessado no diagnóstico, ele quer saber o que vai acontecer com ele, com o filho dele, com a filha dele. Como não piora, como previne. Exato, se vai trabalhar, se vai casar. Como melhor qualidade de vida. E essas ferramentas todas mostradas nessa brilhante pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, ela é capaz, sim, de encher o seu baú de ferramentas, tanto para diagnósticos quanto para terapêutica. E quando a gente fala em ferramentas, Pedro, é interessante, Lu vai lembrar, lá há muitos anos a gente decidiu sermos disruptores, em falar em cursos para ensinar sobre polimorfismos genéticos. E lá a gente ouvia muita gente falar assim: poxa, mas vai ter gente que não vai ter condição de pagar pela informação. E a gente fala assim: antes termos o conhecimento do que fecharmos uma porta para o futuro, porque supostamente alguém hoje não tem como pagar. Por que supostamente? Porque o conhecimento é libertador. Hoje, Lu,
exemplo de um gene aqui, o gene da catecol-ortometiltransferase. É raro que a gente erre um diagnóstico sem olhar um teste genético, porque é tanto conhecimento sobre comportamentos que fica muito fácil a gente conseguir começar a compreender que aquilo está acontecendo dentro da pessoa. E não tem nome de doença. Sim. A característica genética. E a gente começa a entender, então, que aquele comportamento possa levar a pessoa a desenvolver uma série de condições que, na realidade, são condições consequentes a uma predisposição. Então, conhecer essas ferramentas, embora não sejam totalmente acessíveis a todos, houve uma época em que o exame de sangue de pedir a polipoproteína A e B era inacessível porque os convênios não deixavam, e mesmo assim a gente lutava e falava sobre isso. Aquele paciente, hoje, ele olha e fala assim, nossa, Vitor, lembra há quanto tempo tu falava sobre ApoA e ApoB e hoje, só hoje o cardiologista veio falar assim que, não, realmente agora está comprovado que isso é mais efetivo do que o LDL colesterol para risco cardiovascular. Tu vê, né? Porque a informação já existia, o conhecimento já existia. E, Victor, só um detalhe. À medida que a tecnologia exponencializa para cima, os preços têm exponencializado para baixo. Então estão cada vez mais acessíveis esses exames que eram antes restritos a pessoas de grande poder aquisitivo. Isso não é mais uma verdade. Ela é meia verdade. Ainda existe um caminho a ser trilhado, mas hoje está se falando no genoma como sendo um hemograma do futuro. E que daqui a 50 anos, ou talvez menos, vai custar menos do preço que a gente gasta para puxar uma descarga. Vai virar um teste do pezinho. Um teste do pezinho. Então, assim, calma lá. E estar preparado para isso é fundamental. E nós estamos falando assim, 50 anos, 30 anos, em média, uma informação pronta, um conhecimento que está prontinho para ser utilizado na prática clínica de todos nós, profissionais de saúde, ele vai levar mais ou menos 17 anos para ser implementado. Isso tendo como ponto de vista base que algumas medicações elas entram no mercado 10 dias depois, um dia depois, espalhado. E, por outro lado, essas outras informações e conhecimento está pronto, disponibilizado. Ele fica lá praticamente inacessível. Isso era uma verdade, vai mudar drasticamente, por quê? Porque se nós temos acesso aos estudos e um grupo de profissionais que está ali dedicado, estudando, não esperando que chegue finalmente a uma diretriz, dizer que agora pode usar a vitamina D em crianças e adolescentes. Pois é, mas há quantos anos fazemos isso? Sem esperar que alguém nos conceda a honra de agora você pode fazer. Não, peraí. A medicina baseada em evidências nunca diz, nem a MBE clássica nunca diz que um profissional de saúde não deve usar a melhor opção que existe no momento para, na individualidade, conseguir os melhores resultados com a sua responsabilidade com o seu cliente. E é o que nós fazemos já há muito tempo. E dessas ferramentas, talvez, aquela que para a gente tem hoje uma validade de precisão. Isso está acontecendo neste momento, de fato, principalmente para conseguir enxergar o que dentro desse enigma do cérebro está de fato acontecendo, é a ferramenta da metabolômica. Eu digo que é uma segurança, por exemplo, para mulheres que estão fazendo, homens, uma terapia de reposição hormonal, e saber que caminho está sendo percorrido por esse hormônio dentro do corpo. Porque muitas vezes a gente vai fazer, e a meta-análise hoje, e é uma realidade, publicada no ano passado, a terapia de reposição hormonal, inclusive só com estrogênio, não interessa se é por creme, se é por implante, se é oral, ela diminui o risco de câncer de mama. Ponto. Essa foi a conclusão da maior meta-análise até hoje publicada sobre terapia de reposição hormonal feminina. Mas, e dentro da meta-análise, aquelas mulheres que foram prejudicadas? Elas são simplesmente cegadas por nós? Elas não existiram? Não, elas existiram. Esse é o indivíduo que talvez está na nossa frente. Como conferir a pessoa o máximo de segurança ao praticar algo que sabemos que não funciona para todos? E que se funciona para uma maioria, você pode estar na frente de uma minoria. Você não tem direito de considerar quem está na frente como uma média estatística. Ninguém é média. Não é. E essas ferramentas nos dão essas direções de segurança, né? A gente estava vibrando ali, Camila, porque, poxa, o cérebro, nós conseguimos entender o que está faltando numa mitocôndria, ou o que é excesso, ou qual o neurotransmissor que está ali demonstrado na urina, que ele está sendo produzido muito menos. Qual o cofator que está faltando? Imagina, a gente já fala sobre isso há um pouco mais de tempo, sobre a vitamina B12.
o grau de incerteza a hora que a gente vê um exame básico de vitamina B12 e quando a gente olha na urina a gente tem uma certeza se ele está realmente elevado, faltando ou não. Tantas coisas hoje que a gente tem num exame na urina e que eu asseguro que num futuro, talvez muito próximo, a gente realmente, no vaso sanitário, vai nos dar informações do nosso dia a dia. Mas hoje está disponível já para solicitar, né? E para ter essa assertividade em muitos casos, que são aqueles casos mais valorizados, que a pessoa passa por muita gente e olha que paradoxo, olha que paradoxo. Às vezes recebendo a Camila é nutricionista. E ela vai resolver casos que muitas vezes passou por incontáveis profissionais, dos mais professores, e que ninguém tinha uma resposta a dar porque não tinha doença, mas tinha uma condição acontecendo. Sim. A metabolômica é a bioquímica, né? Que antes ficava no livro, ali na estante. E no horror. E Todo hoje mundo tinha medo. é aquelas vias que nomes decorados e hoje o conhecimento em metabolômica é essa bioquímica na prática. Como utilizar. Na verdade, quase todos nós já fizemos uma análise metabolômica, porque o teste do pezinho é uma análise metabolômica, né? Então, nós estamos aqui para abrir os olhos de vocês. Olha, existe e nós temos muitos marcadores no nosso dia a dia, tanto em biofluido urinário quanto no sangue, que são marcadores funcionais que estão no laboratório comum, né? O teste do pezinho, os marcadores do teste do pezinho são utilizados hoje na população geral, né? Então, Mas teve um dia que parecia loucura. Não, ainda alguns colegas muito desatualizados podem chegar e falar: metabolômica é uma pseudociência que você inventou, quando na verdade vindo de um pediatra, sendo que o teste do pezinho é uma análise metabolômica, né? Então, é a bioquímica na prática, está disponível, né? Hoje nós temos doenças genéticas raras e temos polimorfismos, todos nós temos, que se expressam ao longo da vida e vão ter uma repercussão no nosso metabolismo, né? Então, a metabolômica, vamos pensar que é assim, é uma junção dos genes que já se expressaram no nosso organismo em conjunto com o ambiente ao qual nós estamos inseridos, né? Então, a nossa alimentação, a nossa idade, a nossa microbiota, imagina tudo isso, o produto final, a gente conseguir dosar isso, né? Então, a gente dosa aminoácidos, nós dosamos um marcador funcional de vitamina B12, o metilmalônico, que é um marcador antigo, que ninguém dava bola, né? Que a gente consegue ver os níveis de vitamina B12 na mitocôndria, nossa usina de produção de energia, né? Conseguimos dosar, por exemplo, pegando para a parte da neurologia, conectando com o intestino, níveis aumentados de fenilalanina e tirosina, aminoácidos, que a gente vai lá no laboratório comum e consegue dosar, e muitos convênios inclusive cobrem. Quando eles estão aumentados, eles estão nos sinalizando uma insuficiência de cofator. Cofator para conversão de fenilalanina em tirosina, de tirosina em dopa, que vai gerar dopamina, que é o neurotransmissor do foco, da motivação, da libido. Cofator é o ferro e BH4, tetabiopterina. E um estudo recente mostrou que a berberina oral modula a microbiota e faz com que a gente aumente a síntese de BH4. Então, a berberina oral, por interagir com a microbiota através da dihidroberberina, vai fazer com que ocorra uma maior conversão de L-dopa em dopamina no cérebro. Olha que incrível. Então, eu avaliei a metabolômica, o aminoácido, eu entendo quem é o cofator e eu sei a solução. Traduzindo, né? Está sobrando na urina, tem alguma coisa acontecendo. Ou o consumo excessivo, ou ele não está virando o que pode virar. O que é o cofator? Aquilo que faz ele virar. A pecinha do quebra-cabeça. Só que aquele cofator, ele não existe do ar. Ele precisa ser construído através de nutrientes. Esses nutrientes, então, estando em conjunto, eles fazem com que aquilo aconteça, ou então é realmente o fato de polimorfismo se expressando e vão ter que modular. É a mesma coisa quando se pensa, né, Camila, Vitor? A gente fica muito intrigado com valores de homocisteína muito altos em pacientes que também têm valores de B12 altos. E produtos finais, como por exemplo, a gente entender se está tendo conversão de homocisteína em cisteína, de homocisteína em metionina, isso
na hora já vai clarear, a gente já vai entender o que está acontecendo com o nosso paciente. Você fala, nossa, é isso, está faltando E o risco, esses e o cofatores. risco que ele corre. Exatamente. Falta isso. Exatamente. E isso é substancialmente interessante na pediatria, porque o paciente nem nos fala. A pediatria tem que adivinhar muita coisa e sem o entendimento de mecanismo, você fica sem adivinhar, fica esperando as janelas, de repente passou a oportunidade de resolver uma situação, né, Martina? Ah, com certeza, Vicky. Assim, eu posso dizer que a visão funcional integrativa muda a vida do profissional que atende criança. Muda a vida. Porque quando a gente conhece e entende dessa perspectiva diferente, a gente não é mais aquele pediatra ou aquele profissional que fala, vai passar. Na verdade, você muda a vida das famílias, né? Porque pediatra atende mãe, pai e filho. Então muda a vida de famílias. Sabe o que acontece? Na pediatria, a gente tem jargões clássicos do tipo, é normal a criança ficar doente todo mês. É normal ter cólica. É normal, vai passar. A criança não faz cocô todo dia, tudo bem. A criança tem o padrão intestinal mais amolecido, não tem problema. É assim mesmo, daqui a pouco cresce e passa. A criança tem alergia ou intolerância, não se preocupa, vai passar. O sono não tá bom. O sono não tá bom, mas é da idade, é assim mesmo. E o que acontece? Quando a gente compreende que a gente não precisa do diagnóstico em si para dar uma resposta para a família, para ter uma intervenção que é efetiva, muda totalmente porque você passa a resolver a queixa daquela família. Porque antes era isso, não, espera, não tem o que fazer, é assim mesmo. E não é assim mesmo. Quando você começa a entender de via metabólica, começa a entender de metabolômica, começa a entender de microbiota, entende de nutrição, você vai entender que às vezes uma criança, por exemplo, que tem um transtorno do espectro autista e que não está com um sono adequado, uma criança que não consegue melhorar o seu estereotipismo, ela está com sintoma gastrointestinal, ela não está convertendo, ela não está conseguindo absorver um nutriente que é importante para produzir o seu neurotransmissor. Ela é uma criança que ela pode ter tido diversos fatores, está tendo diversos fatores ambientais e por ter uma alteração, uma variante gênica, ela tem, por conta de polimorfismos, ela não faz boa detoxificação, a maioria das crianças não faz. Então, hoje, por exemplo, um dos alvos, inclusive de publicações, teve uma publicação de 2023 do World Journal of Pediatrics falando só a respeito de intestino na criança que tem distúrbio de neurodesenvolvimento, aliás, mais especificamente. Tu trouxe nas atualizações maravilhosas que tu gravou para o curso para pós-graduação em medicina integrativa. Exatamente. Essas atualizações sobre o intestino de criança, né? Então. E que vão reverberar em transtornos mentais na fase adulta, porque são doenças chamadas de longa latência. E doenças né? metabólicas. Exato. Então, assim, eu acredito que hoje o conhecimento que eu adquiri pensando nessa visão funcional integrativa, não me deixa passar queixas básicas do consultório, faz com que as famílias fiquem muito mais satisfeitas com o meu atendimento, faz com que a criança resolva o seu problema de saúde e me traz um feedback de a agenda cheia, de pessoas querendo passar os filhos dela comigo. Por quê? Porque eu aprendi a olhar diferente para aquele paciente. Então, Martina, e é uma mudança muito grande, né? Eu fico que você está falando, eu estou imaginando qual que foi a tua inquietude para você sair daquilo que você fazia e hoje ser uma das profissionais mais respeitadas. Vou te contar a minha inquietude. A minha inquietude é diferente da de todo mundo. Não, é igual a do Cris. Não é igual a do Cris. Parecido, são as mães. Não é o contrário. Quando eu, a minha infância foi assim, você tem que comer direito, você tem que, minha mãe já me falava do nutriente, já me falava que eu não podia... Detalhe, hein? É dentista, biológica, tem essa visão maravilhosa, já resolveu problemas de pacientes meus, incrível. Já falava... Da sua mãe? Da minha mãe. Mas ela é precursora. Eu sei, mas sabe o que aconteceu quando eu entrei na faculdade? Eu fugi disso. Claro, como boa filha, como boa filha, mãe. Adolescente, eu vou comer direito, não vou. Eu vou fazer, eu não vou. Então o que eu fiz? O meu foi ao contrário. Eu tinha o conhecimento para, vamos dizer assim, para aplicar. Mas na hora que eu entrei na faculdade, todo mundo falou para mim que aquilo não era certo, imagina, que aquilo não tinha evidência. Na USP, as pessoas falando na que isso não Universidade existe. de São Paulo, a maior universidade da América Latina, eu comentava alguma coisa a respeito sobre uma vitamina D ali para uma criança alérgica, comentava sobre o intestino, sobre alguma coisa, e na hora eu era vetada. Então o que aconteceu? Eu me coibi. E aí eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Então eu comecei os meus atendimentos no consultório sem aplicar. Até que chegou um momento que eu cansei de prescrever corticoide, de falar para a família que era assim mesmo, era isso que eu tinha para fazer. A criança estava chiando lá, eu prescrevi um corticoide, melhorava os quadros de crise, mas eu sabia que o corticoide não é efetivo para a gente prevenir a evolução da doença. Então eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para mudar? Aí eu falei, tá bom.
vai pra terapia e vamos lá, e vamos fazer o que tem que fazer. E a hora que eu virei a minha chave e falei, não, eu vou aceitar, eu vou fazer isso, pronto. Mudou completamente. As crianças pararam de ficar doentes, as crianças diminuíram o uso de medicação, as crianças começaram a ter neurodesenvolvimento melhor, eu comecei a estudar nutrição, comecei a estudar a parte de suplementação. Então eu aprendi que não dá pra gente dar só a vitamina D e o ferro. É impossível você fazer uma boa nutrição com isso. Eu aprendi aí eu comecei a entender, eu comecei a me perguntar o que eu podia fazer para prevenir. Eu fui uma criança muito alérgica. Eu tive todas as ites que você pode imaginar na vida, casos super graves. Eu tenho alergia anti-inflamatória, eu já fiz uma anafilaxia com anti-inflamatória, assim. Eu tenho todos os problemas de alergia que você tem. E o que eu comecei a pensar? Eu não quero que isso aconteça com os meus pacientes. E aí eu fui estudar o quê? A prevenção. Então, eu acredito que essa inquietude foi a busca pela resolução dos problemas dos meus pacientes. E depois que eu aprendi como resolver, eu comecei a pensar em como não deixar acontecer. E essa qualificação profissional que você buscou, que você construiu, a duras penas, né? Mudou muito a sua posição profissional hoje, né? Completamente. Se você olhar a Tenta ligar lá profissional, e conseguir uma consulta. a profissional de antes, a profissional de A hoje. família que tem não larga de jeito nenhum. Fala assim, posso pagar adiantar 50 anos Você sabia que esses sempre dias, eu até mandei mensagem para o Alexandre, falei, Alexandre, uma paciente minha falou assim, eu vi que você estava lá junto com a Martina, você pode, eu queria muito passar meu filho, Não eu dá não pra consigo, postar com eu a não Martina. consigo. Não dá pra postar, você vai ver o inferno na vida depois. Eu mandei mensagem para ele na mesma hora, eu falei, nossa, me ajuda aqui e tal. Vai ser o resultado, né, no dia, realmente dessa dedicação. É um resultado É muito lindo isso, é de muito abrir a lindo isso. cabeça. Ele é inquestionável. E é Muito lindo. Essa essência, né? E essa é a resposta da minha pergunta quando eu entrei aqui. Qual é o futuro da saúde? E o futuro da saúde é essa visão funcional integrativa, é aquilo que a gente está praticando, é aquilo que a gente ensina dentro da pós-graduação. Vou repetir a vocês, escrevam profissionais de saúde, vaga aqui nos comentários, que você receberá um link no seu direct e ali você tem acesso a todas as informações para fazer parte deste grupo de profissionais que está na vanguarda, está transformando verdadeiramente a saúde e está sendo obviamente mais valorizado. A pós-graduação é certificada pelo MEC, é uma pós-graduação totalmente online, você tem mentorias a cada 15 dias comigo, você ainda tem as aulas ao final de cada módulo ao vivo para tirar as dúvidas, você ainda tem direito gratuitamente a 2 encontros ao vivo opcionais neste ano, que são uma espécie de 2 congressos, um pré-congresso e um outro encontro final ao longo dessa jornada em conjunto conosco. Então, é a oportunidade, nesse início de ano, de mudar a sua trajetória. Não precisa jogar nada fora no lixo. Vamos ampliar a caixa, como o Pedro fala. Não é outra caixa, mas é aquilo que nós estamos fazendo e que nós estamos ensinando com todo gosto, com toda dedicação e amor, para que formemos cada vez mais um grupo unido, profissionais de vanguarda, profissionais que são mais valorizados porque dão mais resultados. Não percam essa oportunidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês e todos os representandos, mais de 40, quase 50 professores. Nós todos estamos aguardando você para, junto conosco, fazer parte desse grande time de profissionais de saúde funcionais integrativos, porque o futuro é funcional integrativo.